Bem-vindos a um espetáculo celestial extraordinário. Hoje, nossa jornada nos leva a um dos destinos mais fascinantes do Sistema Solar, Ganímedes, a maior lua de Júpiter. Preparem-se para explorar os mistérios escondidos sob sua superfície congelada e desvendar os enigmas que tornam Ganímedes verdadeiramente único. Com uma herança que remonta à descoberta de Galileu Galilei, esta lua gigante nos surpreende com seus segredos bem guardados. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas últimas descobertas da missão Juno, revelando novos horizontes sobre seus oceanos subterrâneos e paisagens marcadas por crateras de impacto. Hoje, desvendamos as camadas de mistério que fazem de Ganímedes um verdadeiro tesouro cósmico. Ganímedes, também conhecido como Júpiter III, destaca-se como o principal satélite natural de Júpiter e ostenta a posição de maior lua no Sistema Solar, superando Mercúrio em termos de volume, embora não em massa. Este imponente satélite orbita Júpiter a uma distância de 1,07 milhão de quilômetros. A sua descoberta remonta a 1610, quando Galileu Galilei, por meio de suas observações aprimoradas pelo telescópio recém-inventado, identificou 4 luas orbitando Júpiter, sendo Ganímedes uma delas e notável por ser visível a olho nu em condições meteorológicas favoráveis. Ganímedes possui um diâmetro impressionante de 5.268 km, sendo 8% maior em largura se comparado ao planeta Mercúrio. Destaca-se como a única lua no Sistema Solar com um campo magnético, representando também o primeiro objeto identificado em órbita de outro planeta. A superfície desse satélite apresenta 2 tipos principais de terrenos: áreas esbranquiçadas, resultantes de impactos de asteroides e erosões, e áreas escuras, atribuídas à presença de silicato na superfície. Ganímedes foi minuciosamente mapeado e explorado por sondas espaciais como a Pioneer 10, Voyager 1 e Voyager 2. A descoberta inicial de Ganímedes é atribuída a Galileu Galilei em 11 de janeiro de 1610, embora haja controvérsias com alguns acreditando a descoberta a Simon Marius. Até meados do século XX, os astrônomos, com base em observações da Terra, tinham informações limitadas sobre Ganímedes, mesmo utilizando os melhores telescópios da época. Foi somente com as sondas Pioneer 10 e Pioneer 11, que chegaram a Júpiter em 1973 e 1974, respectivamente, que as primeiras imagens detalhadas das luas jovianas foram obtidas. As Pioneer capturaram imagens de Ganímedes, revelando pouca variação de cor, mas destacando uma substancial variação de albedo. Em 1979, as sondas Voyager chegaram a Júpiter, proporcionando uma visão mais detalhada da Lua. As imagens da Voyager revelaram diferentes tipos de terrenos em Ganímedes, com uma parte coberta por crateras e outra por sulcos, indicando processos tectônicos globais na superfície gelada. Foi graças às Voyager que se confirmou que Ganímedes é, de fato, a maior lua do Sistema Solar, superando a crença anterior de que Titã, em Saturno, detinha esse título. A descoberta ocorreu quando as Voyager alcançaram Titã e revelaram sua atmosfera densa, conferindo-lhe uma aparência maior. Devido ao seu tamanho e características singulares, Ganímedes também se tornou fonte de inspiração na ficção científica, sendo destacado no livro Farmer in the Sky de Robert Heinlein, onde é terraformado e colonizado por humanos. Em 2061, Uma Odisseia no Espaço 3, de Arthur C. Clarke, Ganímedes é aquecido pelo novo Sol Lúcifer, abrigando um grande lago equatorial e servindo como centro da colonização humana no sistema joviano. Na década de 1980, astrônomos indianos e norte-americanos, em um observatório na Indonésia, detectaram uma atmosfera tênue ao redor de Ganímedes durante uma ocultação provocada pelo trânsito de Júpiter em frente a uma estrela. Mais recentemente, o telescópio espacial Hubble identificou que essa atmosfera é composta principalmente por oxigênio, semelhante à atmosfera de Europa. Em 7 de dezembro de 1995, a sonda Galileu chegou a Júpiter, iniciando uma jornada contínua pelo planeta e suas luas ao longo de 8 anos. Logo na primeira aproximação a Ganímedes, a sonda Galileu revelou a presença do seu próprio campo magnético, imerso no colossal campo magnético de Júpiter. Órbita e rotação. Ganímedes executa sua órbita ao redor de Júpiter a uma média de 1.070.400 quilômetros, ocupando a terceira posição em proximidade entre as luas de Galileu. Sua rotação completa ocorre a cada 7 dias e 3 horas.
O satélite mantém uma face sempre voltada para Júpiter, refletindo um fenômeno semelhante ao efeito de sincronização observado na órbita lunar. A órbita de Ganímedes é ligeiramente elíptica, caracterizada por uma excentricidade de 0,0013. Sua inclinação axial varia entre 0 e 0,33, influenciada pelas forças gravitacionais de Io e Europa. Geologia planetária. Ganímedes ostenta um diâmetro médio de 5.262,4 km, superando ligeiramente o planeta Mercúrio. A densidade do satélite gira em torno de 1,942 gramas por centímetro cúbico, uma medida relativamente baixa devido à significativa presença de gelos, combinados com silicatos de material primordial e impactos espaciais. A composição de Ganímedes abrange rochas de silicatos e gelo de água, com uma crosta de gelo flutuante sobre um manto lamacento que pode incluir uma camada de água líquida. A sonda Galileu revelou uma estrutura dividida em 3 camadas, um núcleo pequeno de ferro ou ferro e enxofre derretido, circundado por um manto rochoso de silicatos, coberto por uma camada de gelo. Este núcleo metálico sugere um histórico de aquecimento mais intenso em Ganímedes do que inicialmente estimado, podendo torná-lo semelhante a Io, mas com uma camada adicional de gelo. A crosta gelada exibe divisões em placas tectônicas, indicando uma atividade interior mais pronunciada no passado, com um manto mais quente. O campo magnético de Ganímedes está integrado ao colossal campo magnético de Júpiter, provavelmente originado pelo movimento de material condutor em seu interior. Esse material condutor pode ser uma camada de água líquida com alta concentração de sal ou derivar do núcleo metálico de Ganímedes. Ganímedes tem sido objeto de observações frequentes, inicialmente por telescópios terrestres, seguido por missões passageiras e outras em órbita de Júpiter. A missão JUICE, Jupiter Ichthys Explorer, da ESA está programada para orbitar Ganímedes por volta de 2032, enquanto um grupo liderado por Geoffrey Collins, do Wheaton College, produziu o primeiro mapa geológico global do satélite. Grandes crateras de impacto são vistas em Ganímedes. A passagem da sonda Juno pela maior lua de Júpiter, em junho de 2021, ainda está sendo meticulosamente analisada pelos astrônomos, revelando informações intrigantes. Novas divulgações indicam a presença de grandes crateras de impacto em Ganímedes, em um número superior ao inicialmente estimado. Como não apenas a maior lua de Júpiter, mas também o maior satélite natural do Sistema Solar, Ganímedes possui um raio impressionante de mais de 2,6 mil quilômetros, situando-se a 628,3 milhões de quilômetros da Terra, com um período orbital de 172 horas. A missão Juno, lançada pela NASA em agosto de 2011, tem desempenhado um papel crucial na exploração de Júpiter, passando periodicamente pela órbita do planeta gasoso e ocasionalmente observando a Lua. Além da Juno, as missões Voyager 1, 1979, e Galileu, década de 1990, também contribuíram com dados valiosos. A recente análise revelou a existência de grandes crateras de impacto, algumas com 100 km de diâmetro, que escaparam à detecção nas missões anteriores, como a Voyager. Geoffrey Collins, um geólogo da Faculdade Wheaton em Massachusetts, destaca a importância de evitar inferências baseadas em imagens com ângulos ou iluminação específicos, ressaltando que a câmera da Juno revelou detalhes não percebidos anteriormente, incluindo uma cratera de 110 km de extensão. Além das crateras, foram identificadas crateras menores, com média de 40 km a 50 km, e sinais de atividade vulcânica intensa. Os criovulcões presentes em Ganímedes, que ejetam água congelada e gás, foram observados em diversas imagens, aumentando em 30% o número total de caldeiras identificadas na Lua. Ganímedes continua sendo um ponto extraordinário no Sistema Solar, destacando-se não apenas pelo seu tamanho, mas também por portar um campo magnético próprio. Esse fenômeno levanta a suspeita da presença de um oceano de água salgada a aproximadamente 60 km de profundidade, oculto sob uma camada de gelo com 150 km de espessura. A existência de água é crucial para a possibilidade de sustentar formas primitivas de vida. Além disso, Ganímedes é a única lua a exibir auroras, evidenciando sua interação única com Júpiter. À medida que novos dados são adquiridos, a comunidade científica antecipa descobertas adicionais sobre essa lua singular. NASA acha material orgânico em Ganímedes.
A missão Juno da NASA revelou descobertas notáveis ao encontrar sais minerais e compostos orgânicos na superfície de Ganimedes, a maior lua de Júpiter, cujo tamanho ultrapassa até mesmo o planeta Mercúrio. Os dados foram coletados pelo espectrômetro GIRON, Jovia Infrared Auroral Mapper, uma colaboração entre a NASA e a Agência Espacial Italiana, durante um sobrevoo próximo à Lua gelada. Essas descobertas fornecem pistas cruciais sobre a origem de Ganimedes e a composição do seu oceano profundo interno. Em um sobrevoo em 7 de junho de 2021, a sonda Juno passou a uma altitude de 1.046 km sobre Ganimedes, capturando imagens e dados infravermelhos com uma resolução sem precedentes, superior a 1 km por pixel. A pesquisa, publicada na revista Nature Astronomy em 30 de janeiro de 2023, identificou vários compostos, incluindo cloreto de sódio hidratado, cloreto de amônio, bicarbonato de sódio e possivelmente aldeídos alifáticos. Federico Tosi, co-pesquisador da missão Juno e principal autor do artigo, explicou que a presença de sais amoníacos sugere que Ganimedes acumulou materiais frios suficientes para condensar o amoníaco durante sua formação. Os sais de carbonato podem representar resíduos de gelos ricos em dióxido de carbono. Essas descobertas reforçam a teoria de que Ganimedes abriga um oceano de água líquida salgada abaixo da superfície de gelo. A interação entre a água líquida subterrânea e as rochas internas de Ganimedes é indicada pelos compostos detectados. Isso impulsiona a especulação sobre a habitabilidade da Lua e a possibilidade de detectar vestígios de vida extraterrestre. Observações anteriores, incluindo aquelas feitas pela sonda Galileu, Telescópio Espacial Hubble e Very Large Telescope, já sugeriam a presença de sais e substâncias orgânicas em Ganimedes, mas a resolução espacial limitada impediu confirmações conclusivas. Além de Ganimedes, a missão Juno focou em outras luas galileanas, como Europa em outubro de 2021 e setembro de 2022, e agora pretende observar Io em dezembro. Essas luas recebem essa designação em homenagem a Galileu Galilei, seu descobridor. As revelações da Juno continuam a expandir nosso entendimento sobre esses intrigantes mundos além da Terra. Chegamos ao fim desta incrível jornada por Ganímedes, a joia celestial de Júpiter. Esperamos que você tenha se maravilhado tanto quanto nós com as descobertas fascinantes e paisagens deslumbrantes que exploramos juntos. A busca pelo conhecimento cósmico nunca termina, e continuaremos a desbravar os segredos do universo. Fiquem ligados para mais aventuras espaciais emocionantes. Se inscreva, curta e compartilhe para continuar essa jornada intergaláctica. Obrigado por nos acompanhar na exploração espacial além. Até a próxima, exploradores do cosmos. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.